Bem-vindas ao Financeiramente Sistêmica, o seu podcast que alinha finanças, comportamento e emoções, porque dinheiro é emocional. E hoje, gente, esse episódio vai dar o que falar, porque eu vou falar uma coisa, é convidado. Eu não tive nenhum convidado, mas esse convidado é especial, porque em 25 anos que nós estamos juntos, nós nunca tivemos essa conversa. Então, eu estou aqui sentada para representar as mulheres e para perguntar tudo que eu não perguntei na época que a gente vivenciou essa situação. Meu marido, Robson. Agora eu que fiquei preocupado, hein? Prazer falar com vocês. Acredito que a gente tem uma história que possa somar na vida de muitos casais. Nós enfrentamos muitos desafios, né, amor? Mas com a graça de Deus e muita força de vontade, a gente superou e a gente vai contar aqui. Vamos ver o que vai vir, que eu fiquei preocupado. É porque, assim, tem algumas mulheres que reclamam muito sobre essa conversa que vão ter com seus maridos. Agora eu vou olhar para ele e eu vou ficar... Tô nervosa, gente, olha. De entender por que esses homens julgam, por que eles criticam, por que eles fazem piadinha, né, com esse assunto. E elas acabam escondendo dívidas, igual eu escondi, né, de você, por medo desse julgamento. E aí tem algumas perguntas que eu mesma também já vivi e sei o peso que isso teve no nosso casamento, que eu quero te fazer de coração aberto. Ainda bem que a gente é sarado. Para que outras mulheres entendam a ótica dos homens. Como é óbvio que a gente não vai generalizar tudo num pensamento, né? Mas, assim, representando a maioria do que elas vivenciam, acredito que vai dar para tirar um pouco dessa dúvida, né? Você se lembra de quando eu escondia as compras e as contas de você? Como você se sentia de verdade naquele tempo? Você conseguia perceber ou você fingia que não via? Eu dava sinais? Como era? Desconfiava pelos comportamentos, por roupas, né, que às vezes eu não tinha conhecimento. Eu sou um pouco desligado, também não consigo ver tudo, mas quando você vê uma roupa diferente, você acaba ficando desconfiado. Mas quando eu descobri, o sentimento é de traição. E por isso, por mais difícil que seja a esposa falar para o marido, ou até vice-versa, né? Deve ter casos também que o marido esconde várias coisas, hoje está em alta apostas e tudo mais. Acredito também que da mesma forma a esposa não deva saber. Mas a transparência, a confiabilidade, isso é tudo num casamento. Por mais que doa num primeiro momento, é muito mais fácil, na minha opinião, superar esse momento de tete a tete, olho no olho, do que lá na frente descobrir algo muito maior e por ele, que ele descobriu, porque senão não teria ficado sabendo, não teria ficado às claras. Então eu sou muito mais sofre agora para viver o extraordinário depois. E não ficar escondendo, porque se um dia que ele descobrir isso, por ele mesmo, vai ser muito pior. A conta, ao meu ver, vai ser gigantesca para o casamento. Na sua visão, o que dói mais? A dívida em si? Eu já sei isso aqui. Ou a falta da transparência? A falta da transparência. Até porque dívida eu já tinha pago várias vezes, né, para você. E a falta de transparência, mesmo assim, você continuava a se endividar e sem o meu conhecimento, claro, e sem você falar, para mim isso tinha um peso muito maior, assim, muito, muito pior, ao meu ver. E se você tivesse pedido ajuda, de novo eu teria ajudado, teria sentado do lado, e não só ajuda para pagamento, é ajuda para a solução. O que eu faço? Eu tenho esse problema, vamos juntos resolver, de mãos dadas. O homem vai colocar a sabedoria dele, não que as mulheres não tenham, mas para tocar essa dívida, tocar esse projeto novo ali de solução e, ao mesmo tempo, estar na posição dele, que é o homem forte, é o homem que cuida da família e tudo mais, e vai se sentir importante ali porque você buscou uma ajuda. E ele não vai dizer não, a grande maioria não vai dizer não, ao meu ver. Muitas vezes você ficou em silêncio e eu achava que era indiferença. Mas hoje eu percebo que era outra coisa. E quando você se calava? Quando eu me calava,
eu acredito que eu estava evitando problemas, sabe? Um casamento já desgastado. Eu te falei várias vezes que eu procurava trabalho, sabe? Eu saía cedo de casa, eu chegava mais tarde. Então, o menor contato possível para mim era uma fuga para evitar aquele desgaste já do casamento que a gente tinha. Eu sempre usava para você uma frase que eu pisava em ovos, que para mim tudo, qualquer problema ali, ia estourar um ovo daquele, ia feder, ia ser mais uma questão dentro de casa, a gente tinha um filho, então eu também tinha uma fuga, porque eu queria evitar o conflito. E você estava tanto dentro daquilo que eu acabava me ocupando com outras coisas, principalmente com o trabalho. Essa frase ficou marcada para mim. Ele falava sempre assim: a minha sensação é que eu estou pisando em ovos. Então, você imagina você presa dentro de um relacionamento, né? Onde você. Porque, para mim, ele estava aprisionado. Porque quando ele fala essa frase, é uma frase de dor, né? De sofrimento. Tipo, ele não sabe onde ele pode tocar, que em qualquer momento que ele. Isso mostra o tanto que eu estava ferida. Porque em qualquer lugar que ele esbarrasse, ia doer. E eu explodia mesmo, né? Então, é você perceber também, né, o sofrimento do outro. Porque, na realidade, muitas vezes nós estamos olhando só para a nossa dor, para aquilo que a gente está vivendo. E, como marido, assim, muitos, né, já pagaram dívidas das mulheres, algumas vezes, como você fez também. E elas voltam de novo para aquele problema. Qual é a sensação, assim, quando a mulher não consegue romper e sair desse lugar, ela fica nesse ciclo e vai ali e não consegue essa mudança? O que o homem pensa com relação a isso? Ele acha que ela não quer? Ele acredita que ela tem algo que é uma doença e que ela tenha que tratar? Como que é, a princípio, essa visão inicial, assim? Quando você olha para mim, naquele momento, eu fazendo sempre a mesma coisa, desde o namoro, aí trago isso para o casamento, a sua percepção é de que eu não queria mudar? Não, eu não vejo dessa forma, assim. Quando você casa, você coloca valores, cultura, famílias diferentes morando juntos. Você teve uma criação completamente diferente da minha, você teve acesso, né, na sua infância a coisas que eu não tive. Venho de família muito humilde, né, minha infância principalmente, e só fui ter as coisas posteriormente. Então, eu dava também, naquele momento, muito valor às conquistas e ao dinheiro. Claro que hoje, né, com o amadurecimento, eu tenho uma visão diferente, mas como que eu tocava? Eu precisava dar lucro. O Robson, ele precisava ganhar, pagar as contas, devolver o dízimo e ainda poupar. E você não tinha isso, você levava a vida como se não houvesse amanhã naquele momento. Então, não acredito que você pensava dessa forma, né? Que era só gastar, que aí eu pagava, que eu resolveria. Não, eu acho que veio de uma cultura. Você carregava aquilo que você aprendeu. Você era fruto do meio que você viveu. E nunca foi... e assim como nós brasileiros, né, nós não temos educação financeira, nós temos pouco conhecimento de dinheiro, isso não é ensinado na escola, não é ensinado nas famílias, e é por isso o cuidado que a gente deve ensinar para os nossos filhos desde muito cedo. Porque esse tipo de problema, se eles não tiverem conhecimento sobre finanças, isso vai recair sobre o casamento. E que pais, a maioria não ensina, a escola não ensina, o que ensina é a vida. E com dor é muito mais difícil. Assim como você aprendeu, como nós aprendemos, como o nosso casamento teve que passar por isso. E o que eu entendo é isso, é que as pessoas são diferentes e elas são frutos do meio daquilo que elas viveram. A média daquilo das pessoas, das mesas que elas sentou, dos pais que elas tiveram, os pais dos pais que não ensinaram, e vai carregando isso uma vida e trazendo esse peso para o casamento, e que a gente sabe que é um alto índice de divórcio por causa disso, de finanças, né? Grande parte dos divórcios vem isso, e quase que a gente foi vítima também disso, e graças a Deus a gente conseguiu superar, com muita força, dedicação, buscar conhecimento, que você também teve muita vontade e resiliência nisso, foi ler livros, nós fomos fazer cursos.
tanto de casais, e você também quis fazer o de finanças, e a partir daí a gente teve um novo momento na nossa vida. E Deus vai abençoando os projetos, né? O nosso maior projeto profissional surgiu depois que você estava preparado. Então, tudo também tem um porquê. Enquanto nós não estávamos preparados como marido e mulher e com conhecimento financeiro e união entre nós, Deus também não deixou, né, não proporcionou a possibilidade de um grande projeto como a gente realizou juntos, né? Montar a maior rede de escolas de gastronomia do Brasil. E isso foi fruto a partir do conhecimento, a partir da resiliência, a partir que a gente colocou Deus no centro do nosso casamento, da nossa família, as coisas aconteceram. Vou puxar um gancho dessa fala do Robson, porque tem muito essa questão da educação financeira, mas também tem aquela educação financeira onde a mãe incute na cabeça dessa filha que ela tem que estudar, ser independente, não depender do marido. E o marido também criado numa cultura machista, onde a mulher se submete, a mulher é a dona de casa, é a mulher que cuida do filho, e hoje a gente tem um cenário onde essas mulheres vão para o mercado de trabalho, e isso acabou que meio que virou uma competição. Inclusive, eu também falo que quando eu comecei o projeto, né, da escola de culinária, a minha motivação, ela era uma motivação errada, porque eu queria ganhar mais do que ele, ou ganhar igual a ele. Então, só quando eu cheguei nesse lugar, que eu não tive contentamento, que eu percebi que a minha motivação estava errada. Quando a gente cresce também nesse ambiente onde essa mãe incute na cabeça da filha, pelas dores que ela viveu e tudo, feridas e tudo mais, e esse ambiente vira uma competição, e o nosso também acabou virando, como que era para você, assim, na sua cabeça, fazer com que eu encontrasse esse lugar e não entendesse que você estava querendo que eu fosse subjugada por você, porque na maioria das vezes a palavra submissão é muito mal interpretada pelas pessoas, não entender que submissão é estar debaixo da mesma missão que você falou, nós construímos um projeto juntos, então ele alavancou, né, alcançou o Brasil. Mas a sua visão, quando tem um lar assim, dividido, porque o nosso também era, como que essa mulher faz para poder entender quem ela é, entender quem o marido é nessa casa? Então, nesse caso nosso específico, a competição era do seu lado. Eu gostaria de somar. Eu nunca pensei, para mim já era natural ganhar. Então, desde muito cedo eu comecei a trabalhar. Eu montei a primeira empresa com 19 anos. E em nenhum momento eu queria competir com você. Pelo contrário, a dor era sua. Então, essa dor que você carregou ao longo do tempo, eu tendo que pagar conta para você, você talvez não tendo uma renda suficiente para os gastos seus, né, os particulares, sequer para a família, né, total, porque com os ganhos que eu tinha, que era nosso, eu conseguia bancar, né, e com sobras, graças a Deus, mas essa competição era mais sua. E eu acho que cada mulher tem que avaliar também. Será que essa competição é dela? É do marido, é da família, ou é só dela? Por ser mulher, por a gente ter hoje um feminismo, às vezes, exagerado. Não que o feminismo também não tenha pontos positivos, como violência, né, proteção da mulher, que eu sou totalmente a favor. Mas esse exagero também, né, que a mídia traz, da independência da mulher, que colocou isso na cabeça dela de competição, talvez seja parte dela. Será que o marido também, óbvio que tem casos e casos, talvez o marido está ali também competindo? Não era o meu caso. Meu caso, eu queria somar e meu grande sonho era que você aprendesse finanças e valorizasse o dinheiro que você ganhava e que a família ganhava para a gente prosperar ainda mais. Então, não via ali uma competição. Essa competição era sua. Isso nunca passou pela minha cabeça, ganhar mais do que você. Ou ganhar menos, eu já ganhava mais. Então, para mim, não era competição. E tudo que você somava para a família era uma renda extra, era algo a mais ainda que a gente poderia ter acesso a novos sonhos, poupar mais e realizar sonhos maiores ainda, como foi o caso, acabou acontecendo. Então, essa competição estava do seu lado e não do meu. E será que essas mulheres não estão tendo a mesma visão que você? Estão competindo com elas mesmas, em vez de somar? Então, é algo para se refletir. E nada melhor do que a conversa. Quando você aprende a dialogar, você vai entender. É fácil, às vezes, fazer uma pergunta. Eu acho que quanto mais perguntas a gente faz ao parceiro,
mais a família tem a ganhar, porque você passa a conhecer. Você achava que eu estava competindo e eu não estava competindo, você estava competindo. E eu sequer sabia também que você estava competindo. Isso era alguma coisa sua aí na cabeça. O que faltava? Diálogo. Então, o que eu falo para essas famílias, né? E não só para as mulheres, para os homens? Façam perguntas, entendam onde essas pessoas, as mulheres querem chegar, os homens querem chegar. O que elas esperam? Qual é a visão? Qual é a expectativa? Quando você alinha as expectativas, fica muito mais fácil de unir forças e chegar no objetivo final, que é a prosperidade da família. E não é só sobre dinheiro. Prosperidade vai muito além disso. Vai a prosperidade espiritual, saúde, bem-estar da família, dos filhos e várias outras coisas. Isso, para mim, é prosperidade. Enquanto tem diálogo, é fácil a gente nortear para onde a gente está indo. Você, com um mapa, fica muito mais fácil. Agora, cada um puxando a corda para um lado, cada um indo para norte, o outro indo para sul, fica muito difícil. Agora, quando tem clareza nos objetivos familiares, né, assim como a gente faz o mural da família, quais são os objetivos dos próximos anos, facilita muito, porque é todo mundo unindo forças e remando para o mesmo lugar. A minha cara, gente, faz um meme. Acabei de descobrir que eu estava competindo sozinha. É realidade. Tá vendo? Às vezes tá só dentro da sua cabeça, tá? Faz um meme da minha cara agora. Descobrindo anos depois que eu estava sozinha competindo. Qual foi o momento mais difícil que você lembra nas nossas finanças e como isso refletiu no nosso casamento? Mais assim... Mais difícil foi quando você penhorou as joias e tinha ali peças importantes, marcantes do nosso relacionamento. Lembro de um brinco lindo que você tinha, que eu tinha dado e aquilo te presenteado, e aquilo para mim foi muito triste, sabe? Olhar... Não, acabei de descobrir essa também, porque no dia que eu te liguei, você falou assim, já foi. Agora eu olhar para frente, porque eu estava chorando, né? Você queria me consolar, então. Não, mas realmente eu penso assim, sabe? O que foi, já foi, mas a dor bate na hora. Falar que não doeu, falar que vendo você naquela situação e eu me coloco nela, porque a gente é uma só carne, né? E a família, é triste ver a sua esposa perdendo, e outra, escondido, que para mim tinha um peso ainda diferente. Eu sequer sabia que você tinha penhorado joias. E aí eu perguntava, cadê a peça tal? Era sempre uma desculpa. Ah, não sei, vou procurar, ou tá em tal lugar, guardei, não estou achando. Enfim, e esse peso também, para mim, vale muito, porque esconder, não ter clareza e depois descobrir que perdeu, né, quando começou a falar. Mas ainda assim, quando a gente foi fazer o curso da igreja, isso começou a ter a transparência. Por mais que doeu, a gente resolveu. E é focar na solução, né? Eu sempre te falo isso, vamos focar na solução, qual é o próximo passo? Mas deixa de doer. Como eu falei aqui no início do podcast, é melhor sentir a dor e resolver do que carregá-la por muito tempo sem o conhecimento do parceiro. Isso, para mim, é muito pior. Eu prefiro que doa, mas que resolva. Isso ficou tão marcado assim na nossa família que a gente agora criou até um brasão, né? Com o significado da nossa família. E a gente... Depois que passou por esse processo, a gente prezou muito pela verdade. Então, a verdade é um valor forte que foi construído depois desse momento que a gente viveu, onde tudo a gente conversa na mesa e é tudo muito claro, assim. E é verdade, legado e fé, né? Verdade, legado e fé. Então, foi algo que ficou muito marcado, assim, por conta desses momentos que a gente viveu. E quando a gente começou a mudar essa nossa relação com o dinheiro, o que ficou marcado, assim, quando você viu que realmente eu queria essa mudança? Então, até para fazer o curso de finanças, eu fui, assim, eu acreditava que eu não precisaria, porque eu já tinha conhecimento, mas foi totalmente uma atitude sua. E lá eu aprendi também muita coisa, sabe? A espiritualidade ligada às finanças, foi o que a gente fez. E foi importante também a gente fazer juntos, porque quando está juntos, não fica desproporcional a balança do conhecimento e a missão, né? Que a nossa missão era resolver isso. E fiquei muito feliz, e a partir dali a gente começa a ser abençoado em casal. Eu já tinha prosperado, né, de onde eu comecei, que eu comecei cedo, em 99, com uma loja, e já tinha
tinha condições de bancar minha família, com sobra, graças a Deus, mas ter a esposa do lado como parceira, fazendo a família prosperar e não puxar para trás com dívidas, e não era só a dívida eu conseguiria pagar, era, sabe, o comprometimento, era a clareza, era a verdade, era a parceria, isso era o que mais pesava. A falta de transparência ali tinha um peso enorme. E aí gerava desconfiança, a gente não conseguia prosperar em casal. E aí a gente conseguiu prosperar, Deus abençoou e virou o que virou. É um projeto grandioso que a gente conseguiu fazer a 4 mãos. E interessante que o projeto de verdade só foi realizado no ano seguinte que nós passamos por todo aquele processo. Foi depois que eu vivi também a maior escola da minha vida, que foi um ano sem nada, quando eu fiquei um ano sem comprar, me colocando nesse lugar desconfortável, e isso teve, assim, uma relevância muito grande no nosso relacionamento. E hoje, assim, olhando lá para trás, o que você gostaria que eu tivesse entendido mais cedo sobre o que você sentia e que eu não conseguia compreender? Então, é aquilo que eu falei, o que você carregou do conhecimento que você tinha. Se a sua mãe escondia do seu pai, você passou a esconder também no seu relacionamento. Então, e talvez a mãe da sua mãe também fazia isso. E quando a gente teve transparência, e hoje a gente é muito transparente com tudo que a gente faz, a verdade, né, tá lá no nosso brasão, isso para mim faz toda a diferença, porque a gente vai continuar errando. Só que quando a gente está junto, a gente soma forças, a chance de sair com a vitória é muito maior do que um sozinho. Então a gente tem que andar junto. Família anda com família. Família não deixa ninguém para trás. Isso eu aprendi, inclusive, reforçou no Legendários agora, que eu acabei de fazer. Família anda com família. Então, se a gente está de mãos dadas, todo mundo junto, a gente é muito mais forte. Hoje somos em 5, mais Deus junto com nós. Então, um fortalecimento é enorme. E quando você anda sozinho, você está vulnerável. Quem anda sozinho está vulnerável. Então, mulheres, não andem sozinhas. Andem com seus maridos, com a sua família, que vocês serão muito mais fortes e vocês vão superar esse momento. E se você pudesse dar um conselho de homem para essas mulheres que têm medo de contar sobre as dívidas ou compras escondidas, qual que seria? Você pode fazer uma escolha. Você pode sofrer agora no presente por um curto período, ou você pode escolher prosperar. Pode prosperar a partir desse momento que você conta. Ou você vai seguir esse peso o resto da vida, sabe? Escondendo, escondendo, não saindo do lugar. É o ratinho na gaiola. Roda, 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 corre, gasta energia e não sai do lugar. É uma escolha. Ou você vai sofrer agora ou você vai sofrer o resto da vida. Qual que é melhor para você? É uma questão de escolha. O nosso foi muito melhor, né? Você pagar um preço, e a gente pagou um preço no casamento, porque foi praticamente um divórcio. Quem sabe a nossa história sabe que era 99% um divórcio, e a gente deu a virada. Então, é vocês escolherem entre a virada, entre a dor no presente ou uma dor para o resto da vida. O que vocês querem? Formar uma família próspera, íntegra e unida, ou ficar escondendo e seguir carregando esse peso gigantesco por uma vida? É uma questão de escolha. Tem uma pergunta de uma aluna que ela quer saber o que o dinheiro representa assim, para os homens. O dinheiro representa para o homem segurança, porque o homem é o provedor da casa. Se ele é o provedor da casa, ele quer dar segurança para a família dele. Ele quer ter uma casa, ele quer dar alimento, ele quer prover tudo que é necessário para uma família sobreviver. É a missão do homem, isso. Então, o dinheiro tem representatividade grande, porque ele quer dar segurança, ele quer dar acesso a várias coisas para a família, a viagem, a sonhos, a carro, a educação dos filhos, a roupa das mulheres, enfim. Para o homem é isso, é segurança, é passar e dar segurança para a família e não deixar ela em risco. E o que equipara o dinheiro nas ações de uma mulher? Você tem o dinheiro aqui, o que você pensa sobre ele? E o que as ações de uma mulher podem equiparar? Porque parece que, pela pergunta dela, o dinheiro é mais importante
para o homem do que as ações e as coisas que ela faz. E aí que eu acho que entra um pouco muito daquela coisa da mulher, dar conta de tudo em casa, e o homem, às vezes, também não validá-la, não dá dinheiro para ela fazer um salão, não achar que ela tem necessidade também, dela ter que se virar, porque existem muitas histórias assim onde o homem ele não quer ali, principalmente quando a mulher não tem um trabalho, né? E é a mesma pergunta até aqui, ó, que é a mesma, na segunda, eu acho que essa é uma dor delas. Por que vocês, homens, não conseguem converter o valor do trabalho doméstico feito pela esposa da mesma forma que convertem quando tem que pagar para outra pessoa exercê-lo? Porque não é remunerado? Porque não tem esse valor? Então, de novo, a gente cai no diálogo. Quando você deixa explícito isso, desde antes do casamento, possivelmente essas pessoas não conversaram sobre finanças antes de casar. E aí caíram de paraquedas num casamento onde o homem foi trabalhar fora e ser o provedor, como é natural, e a mulher ficou em casa. Só que ela também não passa a necessidade, ela quer que o marido também descubra, porque o homem tudo é simples, estou com a camiseta aqui, tenho lá 10 camisetas iguais, coloquei um tênis e saí de casa. A mulher tem uma visão diferente. E para o homem parece que tudo isso também é essa simplicidade. Então, quando não tem o diálogo, acaba caindo na mesmice ali de cometer os mesmos erros. E eu também, essa ficha demorou a cair para mim, porque a minha simplicidade de homem era fácil, né? De pegar uma camiseta, de se arrumar em 5, tomar um banho, se arrumar em 5 minutos e está pronto. Agora, e o diálogo? E eu falo, quem não casou ainda, converse. Como é que vai ser as finanças? Eu vou ficar em casa, você vai estar ali também contribuindo para que eu possa comprar as minhas roupas, fazer o cabelo, fazer a unha? Como que vai ser isso? Ou eu vou precisar trabalhar? Qual que vai ser o nosso acordo aqui entre casal? Quando não há diálogo, tudo é achismo. O homem está achando uma coisa que é simples, que a mulher vai fazer tudo em casa ali mesmo, a camiseta dele para ela vai estar igual também, vai sair simples, e às vezes não é isso. Aí já começa, sabe? Ele não liga para mim, ele só quer saber dele. O dinheiro é só dele. E eu fico fazendo aqui em casa, sou praticamente uma escrava e não tenho acesso a nada. Mas e o diálogo? Onde está o diálogo? Quando tem transparência, tem conversa em casa, é tudo muito simples. O homem vai entender, ou deveria entender, o que é importante para ela e vice-versa. E fazer o orçamento juntos. O nosso orçamento é tal. Tanto é para isso e tanto para aquilo. Bem distribuído, que é o correto que eu penso. Então, quando está ali alinhado, quando tem alinhamento, né, na fala, na conversa, esse casamento tem tudo para prosperar. O grande problema no casamento, como foi no nosso, e ainda temos essa falha, temos que evoluir sempre, é a comunicação. Quando você não comunica o que você sente, você vai pagar um preço alto. E os dois lados, é ruim para todo mundo. O desconforto não é só para a mulher, é para o homem também, quando não tem diálogo. Então, a minha dica é: conversem, sejam transparentes, sentam sempre que necessário, exponha suas dores, não esconda, e seja honesta e verdadeira. A gente tem essa dificuldade e hoje a gente entende muito mais por conta do perfil, porque eu sempre fui aquela de evitar o conflito e o confronto, né? Eu sou a escapista. Por conta das feridas que a gente vive, o Robson é resolutivo, ele quer resolver. E tem hora que eu não quero resolver, porque eu quero pensar, analisar, julgar. E para ele, tipo assim, isso é uma perca de tempo, porque ele é um dominante executor e ele quer assim, bora! Tipo assim, tá perdendo tempo. Para ele, eu tô perdendo tempo. Para mim, eu tô tentando ali ruminar toda aquela situação para que eu não jogue isso na cara dele depois, porque na realidade é isso. Eu quero entender, acomodar, digerir, colocar. É um processo. Gente, é dominante com conforme. Então, é um processo todo, é um manual de instrução. E ele não, ele é expansivo, do jeito que vem, volta, ele fica com raiva, daqui a pouco ele está feliz. E como é importante também a gente conhecer. Hoje ele já entende isso, né? E ele fala, quando a gente vai conversar, ele fala: eu entendo como você se sente por causa disso, disso, disso. E eu também falo com ele. Hoje o nosso diálogo mudou muito. Mas é muito interessante quando a gente senta e aí ele fala:
Tem 10 minutinhos? Tem 10 minutinhos? Aí lá vai eu, né? Sentar e tem vezes que ele anota, faz notinha no celular dos pontos principais para a gente poder. É como se fosse uma reunião de empresa, né? E aí ele coloca ali os pontos dele, vai falando, vai falando. A gente tinha muito essa questão de interromper um outro, não deixar falar. Cada vez mais o diálogo ele vai afinando, né? Ele vai polindo. Existem alguns casamentos onde o homem debocha da mulher e ri dela e fala que ela é gastadeira mesmo e que ela não vai dar conta de pagar e que ela é endividada e ele faz isso na frente de amigos até, né? Na minha visão, eu acredito que é um relacionamento que o respeito de alguma forma ali está sendo deixado de lado. E como que essa mulher comunica? Porque, na realidade, ela tem uma ferida de humilhação. E é por isso que ela passa por isso, porque a gente acaba atraindo aquilo que a gente viveu. E ela atraiu isso para ela. Como que essa mulher chega para conversar com esse cara, que deve ser um brincalhão, né? E fala sobre isso de forma que não ofenda ele, porque ele vai falar, ih, tá ofendida, né? Porque, geralmente, para homem, tudo é ou TPM, e eu ficava com raiva quando você falava que eu tá de TPM, porque ou é TPM ou é hormônio, e às vezes não é, às vezes é só um sentimento. De novo, a gente cai na comunicação, sabe? A pessoa se sente ferida, se sente humilhada e fica no mesmo ciclo. Não conversa, não resolve, vai se repetir o padrão. Você tem que ser transparente. Eu não quero comentar sobre esse tema. Primeiro, eu gostaria de conversar com você. Vamos lá, os pontos? Anota, pega no celular, faz a notinha. O que traz dor? E aí a pessoa, o homem também vai falar. Eu não quero falar sobre relacionamento no meio dos outros, como eu falo para você. Eu não quero meu relacionamento exposto nunca mais. A gente pagou esse preço lá atrás. Sim. De amigos se envolverem, né, entre aspas, amigos entre aspas, família e tudo mais. A questão é eu e você. A gente não tem que ficar comentando sobre relacionamento com as pessoas de fora, por mais próximos que sejam. Essa é uma questão que você tem que resolver internamente. Você é dentro de casa, marido e mulher, sentados, sendo transparentes e tratando a questão com seriedade, porque isso é muito sério. E sou totalmente contra expor. Então, essa mulher, ela precisa sentar com o marido dela e expor aquilo que dói nela. E ele também vai falar daquilo que não está agradando. Agora, ambos têm que ser humildes e corajosos para resolver o problema, porque ele vai se repetir se não tiver atitude para resolver e solução. E ter Deus no centro. Quem não tem, está nas mesas erradas. E as mesas erradas quase destruíram o nosso casamento. A gente só conseguiu evoluir quando nós trocamos as mesas, quando nós adquirimos conhecimentos e passamos a praticá-lo. Porque se você está na mesa errada, a outra pessoa também está errando. Então, naquele meio ali está tudo certo, está tudo normal. Aquele monte de erro que você tem, às vezes você está com pessoas até piores que você, se sentindo o rei ou a rainha da mesa. Então, isso não vai te tirar dali, muito pelo contrário, vai te afundar cada vez mais. Então, olha onde você quer chegar, qual o casamento que você quer ter e coloque Deus no centro e traga as pessoas certas para a sua mesa. Quando você traz as pessoas certas para a sua mesa, aquilo vai te constranger. Porque se não te constranger, você vai achar que está tudo normal e que você está tudo bem. Seu casamento ainda é melhor do que aqueles péssimos casamentos que você anda sentando com aquelas esposas ou maridos. Então, isso é muito sério. Se você está na mesa errada, se preocupe, porque dali você não vai sair, não. Se você não tiver atitude de mudança, ter visão clara, ter clareza sobre onde você está sentando e o que está te influenciando, aquele ciclo ali vai permanecer na sua vida. Então, façam escolhas e coloca Deus no centro. Deus vai dar clareza. Quando você está com Deus, fica muito fácil. Você acaba expelindo daquela mesa ou até as pessoas daquele padrão não te querem mais, porque elas vão se sentirem ali pessoas estranhas naquele meio. O seu assunto não vai encaixar mais naquela mesa, então ou você sai ou as pessoas vão sair. Não tem escolha nessa questão aí, vai acabar expelindo. Então procure mesas melhores e procure ter Deus no centro.
Teve algum momento, assim, no nosso casamento que eu comecei a procurar e buscar muito conhecimento e aplicar sozinha em casa, o Robson ficava perdido. E eu vejo muitas mulheres, assim, no curso, né, falando que o marido agora reclama, que ela só vive ali no curso, que ela só quer saber de curso e que ela ligou o botão do... Aí fala lá um palavrão, porque ela não está mais ligando, porque na realidade ela está saindo de um padrão de comportamento que antes tinha. Qual que é o conselho para essas mulheres que os maridos acham que elas estão de alguma forma se tornando arrogantes ou agora porque elas estão sabendo sobre alguma coisa, algumas que até deviam e agora não devem mais porque pagaram o marido, e aí agora ele está ofendido porque ele não tem mais como governar essa mulher porque agora essa mulher está crescendo emocionalmente. Então, de novo, né? Eu vou falar da comunicação, mas o primeiro passo é quebrar o orgulho. Como ela está crescendo e ela veio de uma dor muito forte, né, e de feridas que ela teve, o orgulho está na frente, porque ela está crescendo e ela está com força agora. Então, quebra o orgulho, sabe? Você está crescendo, calma, calma, você está só no início ainda. Traz esse marido para jogar o jogo com você, esse novo momento. Traz clareza, traz comunicação para ele. Você está numa nova fase da vida, que você quer prosperar, que você quer dar as mãos para ele. Você era um problema e agora você é a solução. Mas não é a solução sozinha. Não é igual a Lu que queria competir com o marido. Não, é um time. Família não deixa família para trás. Então, dá as mãos e vai junto com ele. É hora agora de união. É hora de comunicar o novo momento. Ele está acostumado com a esposa antiga. Essa ficou para trás. Não é mais a mesma. Ele precisa saber com que esposa ele está casado. Casado nesse momento. Comunica isso quanto antes. Traz ele para o jogo para jogar com você. Vocês serão muito mais fortes e chegarão nos objetivos muito antes do que força dividida, cada um puxando para um lado. De novo, é a comunicação. De novo, é deixar o orgulho de lado e a competição que agora eu posso, agora eu sei, agora eu vou fazer e vou mostrar para ele. Não, não tem competição. É um time só. Vocês vestem a mesma camisa. A camisa é preta? Então é o time preto. É nesse time que a gente está jogando, é o time da família. E ali ganha todo mundo, ganha o marido, ganha a mulher, ganha os filhos. E você acaba prosperando não só em dinheiro, mas na conjuntura familiar. Tem uma questão que é muito trazida assim também, que é quando o homem casa e aí ele fica preso nessa família de origem com a mãe e com o pai. E aí ele acaba ajudando os pais financeiramente ou sendo muito requisitado emocionalmente. E acaba que vira uma competição da nora com a sogra por conta desse filho dela e a mulher por conta do marido. E muitas mulheres têm esse problema do homem querer ser o provedor da família de origem e do núcleo familiar que agora ele construiu. E elas não conseguem lidar bem com essa situação, cansam de falar, desistem até. E emocionalmente também, porque consegue ver o quanto essa mãe ainda tem peso na vida do marido dela e ela não consegue controlar isso. Qual o conselho para essas mulheres? Então, primeiro, assim, quem segue a Bíblia já vai saber, né? Largou o pai e mãe e formou uma família, formou uma só carne. Isso é bíblico. Então, se você segue a Bíblia, já está lá. Já está lá que você deve deixar pai e mãe e formar uma nova família. E a sua família passa a ser a nova e não a antiga mais. Claro que você vai respeitar seu pai, sua mãe, seus irmãos, é claro. Agora, esse é um assunto muito polêmico, né? Por vezes, a gente ajuda mais por culpa, por prosperar e sentir culpado que a família não acompanhou, né, a mesma prosperidade do filho em questão, e aí ele, por culpa, quer ajudar, quer ajudar e quer ajudar. Mas será que você está fazendo bem? Será que seu pai e sua mãe, por si só, não se resolvem? E, às vezes, tem casos e casos. Tem casos que, realmente, se o pai e a mãe precisam, o filho vai estar pronto para ajudar, se ele pode ajudar. Claro que, em primeiro lugar, vem a família dele, atual. Essa é a principal missão do homem. Você casou e você vai ter que cuidar da sua esposa e vai ter que cuidar dos seus filhos. Mas
precisa ver também se não é uma culpa, um vício emocional que está carregando isso tudo. E, de novo, a conversa, você fazer uma terapia, você ler livros, você conhecer sobre o tema para saber onde você está inserido. O que é aquilo? É necessidade? É vício? É culpa? Por que você está ajudando tanto? Por que isso incomoda, né, tanto as famílias? Por falta de conhecimento. Se você sabe exatamente o que é, e eu vejo, tenho casos que você ajuda os pais e os pais acabam ajudando outros, porque ele sente a culpa de um filho ter prosperado e o outro não ter prosperado. Então, o que prosperou ajuda os pais, logo os pais pegam esse dinheiro e ajudam o próximo. Então, tem que tomar muito esse cuidado também. Onde você está inserido? E até essa ficha cair. Um dia essa ficha vai cair. E os pais, a grande maioria, vai resolver por si só, porque eles te criaram. Você era pequeno, eles sobreviveram. E agora não precisa carregar essa culpa. Agora, claro que quando houver a necessidade, eu tenho certeza que a maioria, uma necessidade real, que a maioria dos filhos estarão prontos a ajudar para uma necessidade real. Agora, uma necessidade de culpa, de vício emocional e culpa dos seus pais por você ter prosperado são coisas distintas. Então, diálogo, terapia, conhecimento e prática. Isso não pode faltar. Por que os homens não gostam de fazer terapia? Porque o homem se sente autossuficiente, né? Ele acha que... Eu já fui assim também, achando que não precisa, que não tem essa necessidade, que está tudo certo na vida dele, então não precisa. E, de novo, né, o diálogo é você ter clareza do seu momento, você ter consciência que aquilo pode te ajudar. E a mulher está sempre dialogando. Vamos testar? Vamos fazer? Eu não queria também fazer o curso com você de casais, que eu achava que não ia dar em nada. Eu achava que era perda de tempo, ainda mais abrir mão do meu domingo. Abrir mão de todos os domingos, nós abrimos um ano de todos os domingos, e nada cai do céu, né? Uma frase que eu uso. Se você quer, mas eu queria. Como eu já tinha testado e já sofrido, entre aspas, por muito tempo, o que seria mais um ano para tentar salvar o casamento? Eu me dei essa chance. E a chance para o nosso relacionamento também, para a nossa família. E hoje, depois disso, né, 2 filhos mais, temos 3 filhos, na época só 1, e uma vida muito mais próspera em todos os sentidos. Então, se dê essa oportunidade, conversem, dialoguem, faça o teste, passa por ele, faz 1, 2, 3 e vê o quanto sua vida está melhorando. Por que eu fui até o final? Porque cada dia que eu ia, a vida melhorava. A família melhorava, o relacionamento melhorava, o nosso filho ficava mais feliz, as pessoas que estavam ao redor, com evolução também, os outros casais. Então, a gente via na prática acontecer. Então, se dê a oportunidade, vai uma vez, você vai ver que suba 1% de melhoria, já é uma evolução. Vai na segunda, na terceira, está evoluindo, continua. E no final você vai colher os frutos. É isso. Então é isso, meninas. Se tiverem mais perguntas, vocês podem colocar aqui nos comentários, depois o Robson vai responder para vocês, porque é tão bom quando a gente ouve, né, a visão do homem, assim, e muitas vezes a gente fica ali dentro daqueles pensamentos catastróficos, achando que são conspirações que a gente cria, né, e as amizades e as mesas que a gente senta, aquela amiga que fala o que seu marido está fazendo, onde ele está essa hora, e você já fica ali. Então, a mesa que você senta, o ambiente que você está, qual o conhecimento que você está tendo e a comunicação. Eu acredito que a comunicação ela foi uma das primeiras iscas para mim, porque o primeiro curso que eu fui fazer, depois que a gente fez a classe de casais, foi análise comportamental, que eu queria entender sobre ele. Eu falei, eu preciso estudar meu marido, porque eu não consigo entender o que ele fala, porque ele é muito simplista e eu sou muito analítica e eu pego a frase assim e eu vou quebrando ela em pedacinhos e ele não, é assim. E eu não facilitava, né? Eu dificultava ainda mais o processo, criava processos. Então, isso fez com que o nosso diálogo fosse um pouco mais difícil. E ainda temos essas falhas, né? Hoje, muito menos, a gente tem ferramenta para poder trabalhar.
Ele conhece meu perfil, eu conheço dele, a gente fez muitos cursos junto e quando você percebeu assim que você precisava acompanhar aquilo que eu estava fazendo e você falou assim, eu vou fazer junto, porque muitos homens também não querem fazer. Então, a partir da classe de casais, né? Ali eu vi a evolução. Quando a gente fez juntos, eu lembro que antes você fez algum curso lá no Sul, né? Fiz um de coach. De coaching, que foi importante para você. Claro que trouxe ganhos para a família, mas a balança acaba desequilibrada. Hoje, a maioria a gente faz sempre os cursos em conjunto, porque você cresce e eu consigo acompanhar, e vice-versa. Eu fiz algo, você também vai fazer, ou eu fiz agora, recentemente, o método IP, na sequência você foi fazer também, e a gente equilibrou a balança. Agora, quando um só tem conhecimento, acaba ficando desproporcional. Então, essa é a importância. Eu percebi lá na classe de casais que a gente conseguia evoluir juntos quando a gente estávamos juntos. Então, por isso que eu falo, família anda com família. E aprendi isso, mas já praticava desde lá de 2013 e agora com mais força ainda. Então, outro conselho, traga seu marido, traga sua esposa para acompanhar o conhecimento e praticar junto, que também conhecimento sem prática de nada resolve. E quando vocês andam juntos, quando a família anda juntos, está todo mundo equiparado e você vai ter muito mais sucesso e prosperidade familiar. Obrigada. Eu estava aqui vendo no início, quando ele não sabe qual é o roteiro, eu não tinha roteiro, né? Só preparei umas perguntas aqui e peguei a das alunas, ele estava assim, suando. O que ela vai me perguntar? Mas obrigada por abrir seu coração e eu te honro muito pelo homem que você se tornou. Ih, vou chorar! Pela decisão de construir uma família sólida e sempre me admirou que você queria. Lá atrás, assim, se tinha uma coisa que eu não podia falar era que o Robson não queria. Ele parecia até engraçado, assim. Eu falava, será que ele quer mesmo? Porque eu não acreditava que ele queria lutar pelo casamento. Para mim, ele queria gandaiar, ir para a rua, beber com os amigos, sair e tudo mais. Mas quando eu olho para trás e vejo assim, o desejo de que ele queria e do homem que ele se tornou hoje, eu tenho muita admiração pela sua jornada, pela sua vida. E agradeço muito, porque você é um pai provedor, protetor, até demais, controlador às vezes, mas que sempre está ali, de alguma forma, cuidando do que foi entregue nas suas mãos com zelo. Eu também sou muito grato, sabe, da esposa que eu tive, da mãe também, dos filhos que cresceu tanto. A gente superou muitas fases ruins. Hoje ainda tem desafios, a gente sabe disso, mas hoje a gente está muito mais preparado para enfrentá-los do que antes, com conhecimento, né, com experiência, por tudo que a gente viveu, pelo amor que a gente tem um pelo outro, pelo carinho, pelo cuidado. Eu fiquei agora 3, 4 dias fora fazendo legendários e como eu senti a importância da família, que eu quase desisti. Mas quando eu olhava para frente, que a minha família estaria lá na igreja me esperando, aquilo me deu... Primeiro foi Deus, né, que eu pedi para ele, e ele me deu muita força, inclusive trouxe coisas lá que eram importantes para que eu permanecesse. Então, o meu pedido foi atendido. Mas, depois de Deus, o que eu olhava era para minha família. Eu olhava o rostinho de cada um naquela igreja me esperando, sabe? Depois de todo aquele desafio, de toda aquela preparação, daqueles 3, 4 dias de legendários. E fica uma dica também para as esposas: envie os seus maridos para o legendário, sabe? Eu vivi nos últimos dias algo espetacular, uma experiência que tinha muito tempo que eu não vivia, e o homem volta muito mais preparado para cuidar da família dele. Então, quem puder enviar, fica essa dica aí. Se precisar de algum contato, de alguma ajuda para conseguir o link de inscrição, que não é fácil conseguir, podem contar aqui comigo, podem pedir a Lu, que eu estou pronto para ajudar, porque eu tenho certeza que esse crescimento, esse conhecimento e tudo que se passa lá vai trazer um homem diferente, com muito mais força, com uma visão totalmente desenvolvida, com clareza, com muita garra, com muita dedicação, com muita superação para essa família. Vocês terão ainda mais força e somarão mais forças para a família.
E interessante que ele foi, e eu fiquei perdida, porque o Robson que vê tudo de avião, de check-in, de check-out, de não sei mais o que, de hotel. E eu com 3 crianças, né? O Dylan tá adolescente, 17 anos, os 2 pequenos, e assim, e ele prepara tudo. E fica ali controlando. Aquilo que eu acho chatice, que ele faz, que ele fica ali, já viu isso, pegou documento, não sei. Depois eu tive que fazer sozinha. Então, eu vi quanto que fez falta a presença dele, de estar comigo, me acompanhando para viajar, porque eu tinha que encontrar ele lá. E de como que a gente, muitas vezes no dia a dia, fica reclamando de algo que a gente tem ali, mas que quando a gente não tem mais, quando aquilo é retirado, que a presença dele é retirada, eu não tenho mais o cuidado dele, o zelo, porque muitas vezes o que você acha que é controle é zelo, é cuidado, é proteção. Então, que a gente comece também a colocar um óculos novo para enxergar os nossos maridos, entendendo que talvez ele não está... hoje eu também fiz um podcast, vocês vão ver com a Ana Tereza falando sobre isso, né? Ele é seu amigo. Ele está denunciando algo que você não está vendo. Pode ser que isso te incomode, porque esteja ligado à sua ferida e está te ferindo. Mas ele está denunciando e falando algo que você não está vendo. Então, é a principal pessoa, a primeira que você deve ouvir, sem achar que está te perturbando, mas que está querendo te mostrar algo que você não está conseguindo ver. Então, ele é o meu farol, joga luz nos meus quartos escuros, quando eu preciso. E não é só por isso que eu deixo de reclamar, porque às vezes eu reclamo até para ele, mas quando a gente começa a olhar de outra forma, a gente muda essa perspectiva que a gente tem sobre o nosso marido e os maridos também com a esposa, da mesma E forma. sobre o Legendários também te agradecer, porque você me incentivou muito, né? Há muito tempo, me falando. Tenho também amigos que fizeram, que também tinham incentivado. E lembrei agora, para essas mulheres que não têm o trabalho doméstico às vezes valorizado, envie os maridos para o Legendários. Eles vão entender um pouco mais dessa necessidade de dar valor a coisas da vida que acabam passando batido no dia a dia, a gente acaba achando que é normal e que não é. É E verdade. eu voltei com uma cabeça diferente, assim. Muito, é um homem muito. que sobe a montanha e o outro que desce a montanha. É. E é isso, meninas. Até o próximo episódio e a gente se vê.